Boa tarde, pessoal. Então, falando um pouquinho hoje sobre as leis de Newton, né? Então, o que ocorre aqui com as leis de Newton, que é quando, então, nós damos início a uma nova etapa dos nossos estudos aqui, dentro da física, e agora a gente vai pegar a parte de dinâmica, tá? Nós estudamos toda a cinemática, que é o estudo, então, do movimento, sem levar em consideração as suas causas, e agora nós continuamos estudando o movimento, mas nos importamos sim com a sua causa. A causa primária do movimento é a força, né? E depois estudaremos a energia, que está relacionada também, obviamente, à força, né? Então, qual seria a primeira ideia de força que nós devemos ter? A força, gente, é uma interação entre dois ou mais corpos, tá? Normalmente trabalhamos com pares de corpos, que facilita o nosso estudo, mas eventualmente teremos aí uma partícula sob ação de 3, 4, 5 forças, a gente vai então também resolvendo com auxílio da questão vetorial, porque a força ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, uma interação entre dois ou mais corpos é uma grandeza do tipo vetorial, e quando uma força é aplicada sobre um corpo, ela pode provocar algumas coisas. Que tipo de coisa, professor? Bem, posso ter uma variação da posição, né? Ao aplicar a força, eu movimento um objeto, tá? Então, eu coloco um objeto em movimento. Posso variar também a velocidade desse objeto. Então, a força está intimamente ligada com a aceleração. Ao aplicar uma força, eu tenho ali uma aceleração, tá? Acontece também que, ao aplicar uma força, eu posso provocar uma deformação, tá? Porque a minha interação, a gente vai ver que tem uma relação muito forte também com impulso e quantidade de movimento. Acontece que essa força aplicada, essa interação, ela pode ser elástica, inelástica, né? Ou parcialmente elástica. Então, pode acontecer uma variação da forma. Quando eu tenho essa variação da forma aí, né, lá, impulso e quantidade de movimento, é um resultado, né, da aplicação de uma força, tá? Bem, vamos medir força em Newton ou quilograma-força, tá? Normalmente, sistema internacional, Newton, mas não podemos descartar aí algum exercício que peça algo em quilograma-força, tá? Como vamos medir essa força, tá? Então, nós medimos a força com um dinamômetro. Força é dado em newtons, medida através de um dinamômetro. Bom, lembrando que é uma grandeza do tipo vetorial, tá bom? Então, aqui é o exemplo de dinamômetro que utiliza, né, a questão elástica, né? Então, você tem ali molas, utiliza então a força elástica. Dos tipos de força. Então, são vários, né, os tipos de força que existem, mas eles são classificados inicialmente em dois tipos, tá? Na próxima aula eu vou entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles, tá? Então, tenho as forças chamadas forças de contato, que necessitam, de fato, aí, né, dessa interação próxima dos corpos, tá? Próxima dos corpos. Então, atrito entre a sola do sapato e o chão, contato, né? Tração, vou puxar um móvel, vou arrastar o móvel, vou tracionar ele, preciso de um contato, né? De uma aproximação bem grande. Vou, né, esticar aí um elástico para amarrar o cabelo, né? Então, você precisou pegar no elástico para esticá-lo. Então, isso é força elástica. Todas essas forças que eu citei exigiram, de alguma forma, o contato, tá? Contato mesmo ali das mãos, né? Dos corpos que estão interagindo, tá? Já tem outros tipos, né? Já tem outras forças que são chamadas forças de campo. As forças de campo, elas atuam à distância, tá? É uma interação à distância. Às vezes, distâncias imensas, tá? Distâncias aí, vamos colocar assim, astronômicas, literalmente, tá? Então, tem lá a força de campo, a primeira é a força elétrica. A força elétrica é uma força de campo, ela é uma das mais fortes que existem, mas a distância que você deve estar dela não pode ser muito grande, tá? Força elétrica. Atua entre duas cargas.
Força do tipo magnética. Força magnética, né? Polos norte e sul, tem ali uma força entre si. Também ela tem um nível elevado, né? Porém, a distância tem que ser próxima, né? Também aí, para que dois campos magnéticos interajam entre si. Já a gravitacional, que também é uma força de campo, também é uma força à distância, ela é fraca. Perto da magnética e da elétrica, ela é fraca, tá? Coisa de 50 vezes menor. Porém aí, você tem que... A força gravitacional é que atua na maior distância. Então, o Sol, estando aí, né, a alguns milhões de quilômetros de nós, ele exerce força sobre as marés. Tá? Então, essa é uma interação, é uma força que ocorre com distância. Força de contato, forças de campo. Tá? E quando eu tenho muitas forças atuando sobre um corpo, eu verifico algo que nós chamamos de força resultante. Tá? Então, o que é a força resultante? Estou aplicando, né, uma ou mais de uma força, e eu faço a resultante vetorial disso. Semelhante ao que vocês já fizeram ali em vetores, né? Muitos exercícios de vetores trabalharam, na verdade, com força, né, com a grandeza da força aí, tá bom? Bem, e por que eu preciso compreender, de alguma forma, a força resultante? Porque nós verificamos as chamadas leis de Newton aí, né? Estamos falando de dinâmica, leis de Newton. Então, o que seria a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton vai dizer o seguinte, né? Que um corpo, ele tende a manter o seu estado de movimento até que uma força seja adicionada, né? Até que a resultante dele seja diferente de zero, porque meu princípio daqui é um corpo no qual não atua nenhuma força. A resultante é igual a zero. Quando a resultante é igual a zero, podemos estar no equilíbrio dinâmico ou no equilíbrio estático, tá? O que é o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é quando eu tenho resultante igual a zero e uma velocidade constante. Nós acabamos caindo em MRU, movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio dinâmico, resultante igual a zero, MRU. E o equilíbrio estático, tá, de parado mesmo, eu tenho um corpo que tem velocidade igual a zero e com velocidade igual a zero, resultante também igual a zero. Tá? Então, no equilíbrio dinâmico, o ônibus está em movimento. Se ele freia bruscamente, as pessoas continuam com o seu movimento. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, né? Por isso do uso do cinto de segurança. Pessoas estavam paradas dentro do ônibus. O ônibus arranca bruscamente. As pessoas vão para trás, porque a tendência que elas têm é de ficar na posição onde elas estavam anteriormente. Tá? Bem, então isso é a primeira lei de Newton. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda força de ação, surge então uma força de reação. Ela possui o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos contrários. É o que permite o foguete, né? Eu coloquei ali no exemplo, acabar alçando o voo, e é o que permite que a gente ande também, né? Essas são interações de movimento, né? Então, você tem a pessoa andando, nadando, ou mesmo ali um pássaro voando, ela deve ter uma interação com o meio para que exista o movimento. A terceira lei de Newton está intimamente ligada aí com o movimento, tá? Coisa que eu devo tomar cuidado é que a ação e reação não estão no mesmo corpo. A ação e reação estão em corpos diferentes, tá? Então, se elas estão em corpos diferentes, elas não se anulam. A ação e reação, ela não se anula, bom? Lembra que é uma interação entre dois ou mais corpos, tá? E quando eu falo que é uma interação entre dois ou mais corpos, é porque eu não tenho como fazer uma força em mim mesmo, tá? Então,
Porque não é possível aí uma pessoa se erguer puxando seu próprio cabelo. Não tem como fazer uma força em mim, tá? Posso apertar ali, mas entende? Eu tenho que ter dois corpos para existir a ação e a reação, tá? A gente, né, por que eu consigo empurrar uma parede, mas não tira do lugar? Bem, ali eu tenho mais de uma força envolvida, né? Eu tenho um alicerce envolvido. Então você faz uma força de ação, você sofre uma reação, tá? Só que eu devo considerar também que ali nessa parede eu tenho outros apoios e outras forças envolvidas, tá? Então eu não consigo tirá-la do lugar porque a força que eu aplico não consegue ser maior que a força de fixação que ela tem ali, né? É, o foguete, né, ele precisa de muito combustível, por quê? Porque ele tem um peso bastante elevado, né, então você tem que aplicar uma grande força para equilibrar-se com o peso, né, essa carga útil do foguete, ela é bastante grande. E tem a própria carga do combustível, então é complicado, você tem que ter combustível para conseguir lançar, mas o combustível também, ele tem uma certa massa, né, então é uma conta bastante complexa, né, e o caso do foguete é o único caso de exercícios que nós trabalhamos com massa variável. Quase todos os exercícios, todos aí, a massa é constante. Tá? Nesse caso do foguete, a massa é variável, porque a massa vai sendo perdida ao longo do tempo. E é usado, inclusive, para o impulso. Né? Coisa bem diferente aí do que a gente está acostumado. Tá? E é difícil andar num piso regadio, porque justamente o que nos faz andar, tá? O que faz a gente andar, é essa ação e reação. Quando eu tenho um piso escorregadio, eu não consigo fazer ação, tá? Eu não tenho atrito envolvido ali. Não tendo esse atrito, fica bastante difícil mesmo. Bom, então, terceira lei de Newton agora, indo para a segunda lei de Newton, né, que começa as nossas continhas. Então, a segunda lei de Newton, ela verifica o quê? Tá? Ela vai verificar que a força aplicada em um corpo provoca uma variação na velocidade. Ou não. Pode ser que eu coloque forças aí e o objeto fique parado. Só que, né, quando existe uma movimentação, essa força é proporcional à variação da velocidade, é proporcional à aceleração. A gente vai deduzir isso lá depois, impulso e quantidade de movimento. Professor, de novo o senhor está falando sobre isso? É porque Newton não equacionou essas leis dessa forma com que nós estamos estudando, tá? Isso não é uma grande mentira, pelo amor de Deus. Ah, professor, tudo que eu estou aprendendo é uma mentira? Não, é uma forma didática de estudarmos, tá? Pegar o livro de Newton, Princípio, e colocar na mão de vocês, aí fica difícil. Na minha mão vai ficar difícil, né? Então, uma forma didática de nós aprendermos aí as leis de Newton, as leis que operam o movimento, tá? Mas é verdade que deduzir a equação, de onde saiu isso, né? Saiu essa equação, professor? Lá de impulso e quantidade de movimento. Bom, força proporcional à aceleração. O fator de proporcionalidade que existe ali é a massa, tá? Ah, professor, por que a massa? Porque se eu aplico uma força numa formiga, provoca uma aceleração x. Agora, se eu aplico a mesma força em um elefante, a aceleração é y, né? Porque eu tenho aí uma massa que é muitas vezes maior. Bom, então isso acaba provocando também uma certa diferença aí, ok? Bem, e vamos de exercício, tá? Página 41. Peguei, por gentileza, página 41. Na página 41, temos o seguinte exercício. Abaixo estão representadas as forças de mesma intensidade que atuam em uma partícula inicialmente em repouso, em três situações. Então, você tem lá, né? Exercício número 1. Primeira situação, uma força aqui de ladinho, uma para baixo e uma na diagonal, né? Essa seria a situação 1. A situação 2, eu tenho uma de cada lado aqui. E na situação 3, temos aqui uma para a direita e outra para a esquerda, né?
Então, a pergunta, né, aqui é a seguinte: é correto afirmar que a partícula se mantém em repouso em qual situação? Bem, na situação 3 aqui fica bem evidente, né? Se tem uma força apontada para o lado direito e para o lado esquerdo, elas se cancelam. Então, a situação 3, ok, correto. Na situação 2, a da direita cancela com a da esquerda, de cima cancela com a de baixo. Ok também, né? Sem grandes problemas. Agora, quando eu penso no primeiro aqui, eu enfrento um problema. Fala assim, professor, mas não tem uma resultante aqui? Tem mesmo. Tá? Tem uma força resultante aqui, é verdade. E ela não se equilibra com essa força aqui? Receio que não. Né? Por quê? Porque quando eu aplico essas duas forças, elas se somam aqui. Se essas forças, né, eu chamá-las de forças F, tá? Chamei-las de força F. Aqui é a diagonal de um quadrado. Vai dar raiz de 2F. Lembra lá? Só vai ficar Pitágoras, tal, vai sair com raiz de 2F. E raiz de 2F é diferente de F. Diferente aí, cerca de 40% maior. Que a raiz de 2 é 1,4, 1, né? E ali por diante. Tá joia? Então, ficamos com o 2 e o 3. Resposta correta, letra D. Tá bom? Então, bobinho o exercício, né? Um exercício, assim, aparentemente bastante simples, tá? Vamos falar assim, né? Não exige técnica, tão pouco habilidade, mas se nós não prestarmos bastante atenção, a gente pode acabar falhando, né? Em cima disso, tá? Mas bem, vamos para o exercício 2. No exercício 2, você tem lá, né, duas pessoas, né, uma delas puxando com 80 newtons para a esquerda e outra com 100 newtons para a direita. Tá? Então, vamos colocar isso aqui. Tá? Vamos aqui, exercício número 2. Então, eu tenho um objeto qualquer aqui, vou colocar. Uma força apontada para cá, uma F2 aqui e aqui uma F1. Não sei se você percebe, né, mas ele coloca ali que F1 igual a 80 com tracinho em cima. Tá errado, tá? Então, a gente colocaria assim, ó, módulo da força 1 igual a 80 newtons. Módulo da força 2 igual a 100 newtons, tá? Tem que ter um módulo. Não se esqueça disso. Ele pede as características. Direção, professor. Tá? Qual é a direção? Vou só representar pela letra D, tá? Direção aqui, horizontal. E aqui, professor? Horizontal também. Vamos colocar aqui, ó, M de módulo. Direção também horizontal. E o sentido, professor? Do 1 para a esquerda. Do 2 para a direita. Isso tudo é a letra A, né? Então, resolvendo aqui a letra A. E na letra B, professor? O que é pedido na letra B? Na letra B, é pedido aí para a gente determinar as características da força resultante para essa situação. Tá? Então, como é que eu resolvo aí a força resultante? Bem, tem uma força maior do que a outra, eu vou escolher o meu positivo como a da força maior. Então, a força resultante, tá, é igual à força 2 menos a força 1. A força resultante é 100 menos 80, a força resultante é igual a 20 newtons. Tá bom? Então era isso, pessoal, dessa primeira aula falando sobre as leis de Newton. E bom, a gente se vê então com tipos de força.